Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast Reino de Amigos, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós temos a grata satisfação de estar conosco aqui, neste lugar, sentindo o calor, não somente um calor humano, mas um calor daquele que quebra qualquer vontade de... Vocês estão usando o edredom, não, né? Não, tá certo. Não. Estamos aqui com o pastor Kleber Nardon e o pastor Patrick. Eles são lá do Sul, lá em Floripa, são da F-Hop, um ministério abençoadíssimo. Eles vieram aqui para estar conosco na primeira conferência de oração e adoração da Igreja Presbiteriana. Meus queridos, é um prazer, que maravilha, uma honra para a Igreja Presbiteriana de Manaus tê-los aqui conosco. Uma honra é nossa. Com certeza. Estamos aqui muito felizes. Comemos o peixe já, né? Ontem, muito bom o peixe do Amazonas. E estamos muito felizes. E eu creio que esse tempo vai ser um tempo precioso para nós comungarmos da mesma palavra e viver no mesmo ambiente. O que está achando aqui, Patrick? Pastor? Bom demais, bom demais. Ontem o clima nos enganou, né? Que a gente pensou, vai ficar todo dia assim, dá para aguentar. É verdade. Hoje o sol já veio forte. Vamos repetir. Em Manaus, temos 4 estações bem definidas. Calor, quentura, mormaço e verão. E vocês estão no mormaço. Interessante, pastor, é que, como o nosso país ele é continental, né? Enquanto aqui, por incrível que pareça, nós estamos passando por uma seca jamais vista nos últimos 100 anos, os nossos irmãos e amigos do sul do país estão com uma enchente, uma chuva doida. No nosso estado estava sendo bastante castigado pela chuva. Certo. Cidades inteiras, assim, barragens estão no limite, algumas já romperam e invadiram cidades. E um tempo atrás também, alguns meses atrás também, no Rio Grande do Sul, né, na cidade de Lajeado, aquela região central, também foi devastada pela chuva. Então eu acho que esse desequilíbrio ele está em todo o nosso país. Precisamos orar ainda muito por esse país. Sim, com certeza. Pastor Kleber, me diga uma coisa, conta a tua história aí, família, filhos, tudo mais que é interessante. A minha história é uma história, como vão dizer assim, os mais carismáticos vão dizer que a minha história é um pouco mais, é um mistério, né? Aquela questão é mistério, né? É um pleno milagre eu estar aqui diante de vocês falando nesse momento, porque a minha jornada com Cristo ela começou um pouco tarde. Eu me converti aos 30 anos, então eu vou fazer 45, então tem 15 anos que eu sou cristão. E a minha conversão foi uma conversão muito louca, sobrenatural, assim. Eu era um dependente químico durante 14 anos e num retiro, aqueles encontros com Deus, né? Não sei se você já ouviu falar. Sim. Aqueles encontros com Deus, eu fui tremendo. Desses aí. E eu fui meio que obrigado a participar de um desses. Eu estava num momento bastante crítico da minha vida e a minha família estava destruída e todo aquele processo, né, de um dependente químico e naquele processo eu fui, pela graça de Deus, nesse retiro, e de lá eu tive um encontro, sim, sobrenatural com Jesus e a partir daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. E a partir daquele dia eu comecei a minha jornada cristã e minha família foi restabelecida, o Senhor fez grandes coisas. O Senhor revelou a sua bondade, misericórdia na minha família, restabeleceu nossos vínculos, nossas famílias, tanto da minha quanto da minha esposa, foram restauradas, né, pela essa tensão que houve, né, porque quando esse tipo de problema afeta, ele não afeta somente uma família, ele afeta um complexo de famílias, né, a família da esposa, a família do marido, os parentes, fica todo mundo meio que doente por causa desse tipo de prática. E o Senhor me resgatou e a partir daquele momento eu decidi que a minha vida seria... no mesmo dia que eu me converti, Deus me fez um chamado muito forte que eu seria um pastor e um pregador do evangelho, naquele mesmo dia que Ele me converteu. Então, depois daquele dia, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu seria esse homem que ia pastorear as ovelhas do Senhor e construir minha jornada baseado nesse chamado, né? Comecei numa igreja, me converti numa igreja pentecostal, bem pentecostal. Depois passei, né, mudei para Florianópolis, conheci o F-Hop, uma casa de oração, e comecei a estudar, fiz seminário, né? Já estou terminando meu bacharelado agora
daqui a alguns 6 meses. E eu estou crescendo nesse lugar. Tenho uma filha de 15 anos, minha esposa, estou casado há 20 anos, e o Senhor tem sustentado a nossa família. E sirvo lá. Fui ordenado pastor há 3 anos atrás, naquela comunidade que o Senhor me colocou para cuidar, e eu amo muito aquelas pessoas, aquela comunidade. Então, temos crescido naquele local, né, numa base missionária, numa igreja, igual nós falamos ontem na nossa conversa, é uma igreja que está sendo construída a partir do lugar de oração. Então, quando nós falamos sobre oração, é algo que queime no nosso coração, porque é algo do nosso DNA. Nós estamos construindo esse lugar, e o Senhor nos deu. Eu falei ontem na rádio, quando nós fomos falar, que o Senhor nos deu uma planta, uma pequena planta. Uhum. E ele nos deu para que nós venhamos a cultivar. Cultive essa planta. Regue, cuide para que as folhas não sequem, cuide para não colocar muita água. E nós estamos cultivando essa planta. E essa planta foi essa comunidade local que o Senhor nos deu, a partir de uma sala de oração. E o Senhor está nos dando essa oportunidade de espalhar essa mensagem para todos os lugares onde o Senhor nos permite. E nós estamos construindo isso. Né? Meu amigo está aqui, missionário com sua família também lá na casa de oração. E para nós é uma alegria ver no que o Senhor está fazendo no Brasil. O Brasil está, eu creio que nos últimos dias o Senhor vai levantar uma igreja orante, uma igreja que estará posicionada no lugar da oração, né? Baseada naquele texto que fala que o Espírito e a noiva estarão dizendo vem. Então é nesse contexto que eu creio que a igreja está caminhando, né? Ela está sendo aperfeiçoada nas suas vestes. Ainda não estamos da maneira que o Senhor deseja, mas nós estamos sendo construídos para esse lugar. E eu creio que construir uma vida de oração, uma intimidade com o Senhor é essencial para construirmos igreja. Então, é a partir desse local que nós estamos construindo, e poder também compartilhar com vocês, né, com essa comunidade de fé que o Senhor nos conectou, vai ser um grande prazer. Aleluia. Pastor Patrick, diga um pouco da sua história aí. Então, não tenho tanta história assim, né? Porque ainda estou no início da jornada, mas eu sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, não da Gema, como o pessoal fala, mas da Clara, né? E não nasci no lar cristão, não me converti com 11 anos, mas o encontro real mesmo assim foi ali por volta dos 15 anos. E foi onde eu conheci a minha esposa. Conheci ela com 11 anos. Quando eu entrei na igreja, ela era lá da igreja. E a gente casou bem cedo, aos 18 anos. E quando eu entrei na igreja, eu fui já inserido nesse contexto de ministério de louvor e adoração, porque eu já sempre fui muito conectado com a música, mesmo antes da igreja. Só que eu passei muitos desafios nesse lugar de ministério de louvor por ser muito introvertido. Então, pensa no desafio que é você, do nada, ter que liderar o louvor. E por aquela falta de pessoas, aí você vai sendo encaixado. Aí foi assim que eu comecei a tocar violão e cantar, e inserido ali. E nesse contexto, depois que nós nos casamos aos 18 anos, ela também com 18, rola aquele... Tinha acabado de sair da escola, então rola aquele negócio. O que eu vou ser? Vou ir para uma faculdade? O que eu vou fazer? E aí gastei um tempo na minha vida assim que parece que foi um tempo jogado fora, mas eu creio que não. Mas tentando ser militar de carreira, porque queria bancar ali minha família, né? Precisava. Mas eu já sabia que não era para ser, porque já havia um forte chamado do Senhor para viver ministério em tempo integral. Mas no meu contexto de igreja, não tinha como fazer isso, até porque o único que talvez poderia ter um ministério em tempo integral na minha igreja era o pastor presidente, mas ele não vivia integral, porque ele tinha que ter um outro trabalho para se manter. Entendi. Eu ficava, como eu vou viver isso? E era sempre algo voltado para viver esse ministério em tempo integral, voltado para a música, voltado para o ensino e cuidado de pessoas, e eu não sabia como ia viver isso. E aí foi quando a gente conheceu a F-Hop em 2019, no início do ano. Eles foram lá dar um workshop também sobre vida de oração, e aí eu aprendi um pouco e surgiu aquele desejo de fazer o Intensivo Fascinação, que é uma das nossas escolas lá presenciais, que dura por volta de 5 meses. Aí, em 2019 ainda fui para a escola de inverno, que é uma escola mais curtinha. Fui para lá, conheci ainda mais o movimento de oração e meio que aquela vontade que eu tinha de viver ministério em tempo integral. E o que a galera fazia já na F-Hop se conectou. Eu pensei, cara, é isso que eu quero viver, é isso que eu penso e é isso que o Senhor tem me chamado para viver. Então, em 2020, a gente foi para lá, eu e minha esposa, com 2 anos de casados, entramos nessa vida missionária.
e a gente está hoje até lá caminhando, e Deus nos colocou no movimento de oração, e hoje a gente entende isso que o Kleber falou, que eu penso que a igreja do fim dos tempos, ela será uma igreja gloriosa, mas porque ela conhece o Senhor. E a gente só conhece o Senhor a partir de um lugar de relacionamento. Então Deus tem construído isso na minha vida e da minha família, de sermos pessoas que valorizam o lugar de oração, que conhecem o Senhor através do lugar de se relacionar com quem Ele é e com a palavra de Deus. Então eu me sinto muito privilegiado assim por como o Senhor conduziu a minha vida até chegar aonde nós estamos hoje, porque talvez eu, olhando para o nosso contexto antigo, a cidade que a gente era, o contexto de igreja que a gente era, eu não sei se a gente conseguiria despertar tão rápido para esse chamado à oração. E eu sinto que é isso que o Senhor está fazendo no Brasil, sabe, nas nações, despertando uma igreja que ora. Porque Ele quer se fazer conhecido, Ele sempre quis se fazer conhecido, e é através disso que a gente pode conhecer. Então, é basicamente essa, assim, um pouco da minha caminhada e do que a gente tem vivido hoje. Surpreendente. Pastor Kleber, o senhor falou sobre construir uma base em cima de uma comunidade local, através da oração. O que vem a ser realmente o Ministério F-Hop? Como é que começou? Como é que se originou todo esse movimento, esse mover de Deus lá em Floripa? Sim, ele se iniciou a partir de uma pessoa, de uma família que foi missionária na casa de oração dos Estados Unidos, no IHOP, durante 15 anos. Então, eles foram missionários lá, foram um dos primeiros missionários que ajudaram a construir a sala de oração e a casa de oração. Então, eles ficaram lá durante 15 anos, toda a família foi construída lá. Eles eram um casal de missionários que já são missionários há mais de 30 anos, eles eram missionários na Europa, na Hungria, Budapeste, Holanda, Amsterdã. Então eles rodaram bastante partes da Europa e voltaram para os Estados Unidos e, pelo chamado do Senhor, se estabeleceram na cidade de Kansas, no estado do Missouri, e eles entraram nesse ministério entendendo do Senhor que era algo para aquela estação da vida deles, e eles ficaram lá durante 15 anos, né? O nome dele é o pastor Dwayne Roberts e a família dos Roberts, né? Você já deve ter ouvido falar dele. E eles, depois de 15 anos, eles sentiram algo do Senhor, que o Senhor tinha uma estação nova para a vida deles, mas eles não sabiam exatamente o que era. Então, ele, através da conexão com o pastor Luciano Subirá, que é muito conhecido no Brasil, são muito amigos, e ele tinha visitado o Brasil várias vezes, né? Então, e para eles, no primeiro momento, o Brasil não era uma opção, né? Eles não tinham a intenção de plantar uma igreja no Brasil. Porque na cabeça deles, eles falaram, no Brasil já tem muitas boas igrejas. Não faz muito sentido eu sair dos Estados Unidos e plantar uma nova igreja, né? Então, nesse movimento, eles entenderam, numa viagem dessas, por vários acontecimentos, que o Senhor tinha convidado eles a trazer daquilo que eles viveram lá para o Brasil como uma semente. Então, aconteceu vários acontecimentos, né, que podemos chamar aqui de proféticos, mas não quero entrar nesse âmbito, né? Mas aconteceu vários acontecimentos que mostraram para eles que o Senhor tinha algo para o Brasil relacionado à oração. E eles vieram para cá com um entendimento de plantar uma semente. Qual semente? De uma comunidade? Não, uma semente tudo aquilo que eles viveram lá como missionários. Então, a nossa conexão com a IHOP, ela nunca existiu institucionalmente, ela nunca existiu financeiramente, não existe uma relação entre essas duas instituições, né? Eles não foram enviados do IHOP, então eles foram missionários, entenderam que o tempo deles acabou, né? Tinha acabado deles, vai fazer 10 anos que o nosso ministério, o ano que vem, existe. Então, 10 anos atrás, eles entenderam que eles precisavam seguir a sua própria jornada. E eles saíram de lá e vieram para o Brasil. E colocaram essa semente de uma sala de oração, do movimento de oração, e construíram a partir disso. E eles, mais alguns casais americanos, 2 casais americanos, e mais o Vini e o Web, que também era junto com eles, vieram para cá, convidados
né, para também ajudar na questão da tradução, na questão de estabelecimento, porque eles não falavam a língua, os filhos eram muito pequenos, toda aquela transição que você deve imaginar, né, do estrangeiro vir para morar, né? Quem já morou fora sabe quão difícil é morar num país onde você não fala a língua, você não entende a cultura. Então, eles entenderam desse momento, há 10 anos atrás, que eles precisavam seguir a jornada deles e totalmente desvinculado, né, saíram do IHOP como missionários, porque eles ficaram numa sala de oração como missionários, mas também eram missionários globalmente. Então, eles podiam ir para qualquer lugar, né? Eles não estavam ligados a nenhuma igreja, não tinham suporte de nenhuma igreja, eles levantavam o seu próprio recurso. Então, assim como o missionário faz hoje, né, muitas vezes, e eles sentiram que essa era aquilo que eles precisavam fazer e vieram para cá. E plantaram uma pequena sala na casa do Dwayne, na sala deles. Botaram instrumentos e começaram a fazer reuniões depois num salão de festa, depois conseguiram uma pequena sala onde foi a sala de oração no começo. Alguns missionários começaram a vir para as escolas e eles começaram a estudar e aprender. E no primeiro momento não era uma comunidade local, era a sala de oração que funcionava. E a partir do momento que essa comunidade foi crescendo através dos missionários que vinham com suas famílias, essa igreja começou a tomar corpo. Então, essa comunidade local surgiu a partir da sala de oração. Não foi uma família que fez pequeno grupo, começou a evangelizar, não foi dessa maneira, foi de outra maneira, né? Então, eu sempre digo que nós fomos conhecidos primeiros pelo Brasil e depois pela nossa própria cidade. Porque a nossa ação ela foi externa a Florianópolis. Então, nós tínhamos uma conferência anual, nós tínhamos escolas que atraíam estudantes de todo o Brasil, nós tínhamos treinamentos, uma escola online que capacitava alunos de todo o Brasil, até no exterior. E depois de um tempo que a igreja começou a ser estruturada. Então, a comunidade local foi começar. Por isso que eu te falo que nós estamos construindo uma igreja que ora, é uma igreja que surgiu a partir desse lugar de comunhão com o Senhor. Então, meditando nas Escrituras, vivendo a sã doutrina, mais um lugar de piedade, né? Não daquele lugar engessado, né, que tu vive, prega a doutrina e vive, não que seja ruim, mas combinar, né, a doutrina e devoção, nessa questão de cultivar uma vida devocional, mas fundamentada nas Escrituras. E a partir disso surgiu o F-Hop, que é Florianópolis House of Prayer, né? Casa de oração em Florianópolis. Que maravilha. Patrick, fala um pouquinho, como é que funciona esse acampamento de composição que vocês fazem lá? Sim. Então, nós tivemos a primeira edição, né, aberta a público no ano passado, e a gente reúne uma galera, uma quantidade não muito grande de pessoas, e aí a gente vai para uma chácara que fica em Brusque, uma cidade próxima lá, e a gente passa de 4 a 5 dias ali intensos estudando teologicamente um pouco sobre a adoração, falando um pouco da teologia da adoração, e fala um pouco também de coisas técnicas de composição, estrutura da composição, como compor, e a gente divide em grupos ali e compõe músicas naquele período. E tanto que no ano passado foi a primeira vez até que eu participei, e foi muito incrível assim, porque no final, no último dia, a gente se reúne lá no templo lá do local, e cada grupo apresenta suas músicas e a gente vê o quanto Deus tem comunicado com a nação brasileira no geral, assim, e o quanto de músicas podem surgir a partir da palavra. Acho que esse é o nosso foco principal, assim, como acampamento de composição. A gente também tem a BLS, que é a escola que é um curso de composição online, e o foco principal disso tudo é compor através e a partir das escrituras. Então, ele é basicamente esse período que a gente passa lá bem retirado mesmo, não funciona nem sinal de celular, é bem, bem focado assim. E a gente estuda a palavra. Então, no meu grupo, principalmente, o nosso primeiro foco ali foi falar um pouco sobre João 4. Então, a gente trouxe um estudo para o grupo, como se fosse um estudo para preparar uma pregação de fato mesmo, falando sobre contexto histórico, quem escreveu, autoria, data e tudo mais. A gente passou por um estudo. E depois o que eu propus assim para o meu grupo era compor uma música que a igreja cantasse. Porque a gente pode sentar para compor uma música para diversos fins, para fins devocionais, para fins de só ouvir e curtir uma boa música, mas o nosso foco ali era compor músicas que a igreja cantasse, que fossem
para uma mensagem do Senhor para a igreja. E nessa primeira música, que se chama Tu És, eu sentia muito que o Senhor queria comunicar de volta para a igreja sobre quem Ele era, que é o que Jesus faz ali com a mulher de Samaria. Ele fala para ela, Ele revela a ela quem Ele era. Então a gente sentou em cima dessa ideia e olhou para a palavra e foi construindo algo juntos, e o resultado disso foi muito incrível, porque eu sinto que o Senhor queria comunicar essa mensagem, não foi algo só da nossa vontade. Então, o acampamento de composição é basicamente isso. A gente se reúne ali durante uma semana, estuda a palavra, se debruça nas Escrituras, e a partir disso saem canções do coração de Deus para a igreja. Legal. Interessante que quando nós falamos sobre compor as músicas, nós temos uma banca, né? Nós sempre temos uma banca avaliadora teologicamente das músicas que compomos. Então, o que acontece? A minha esposa faz parte, eu, o pastor Vini e algumas pessoas fazem parte desse processo. Porque nós temos muito no nosso coração a questão da música ser enraizada nas Escrituras. Mas isso não significa que compor uma música e colocar nela versículos vai tornar ela bíblica. Basicamente, não é essa forma reduzida. Eu não vou colocar Jesus te amo, alguns versículos para mostrar que ela é bíblica. Eu preciso saber se a música que está sendo cantada ela é realmente enraizada doutrinariamente. Porque nós temos muito cuidado de que essas músicas avancem, saem da nossa plataforma, como a M. Souza, né, a pastora, fala aqui a respeito de nós temos a teologia cantada. A nossa teologia, a adoração, ela precisa ser uma teologia cantada. É uma música teológica sendo cantada, né? Não é somente versículos isolados. Sim. Então, nós temos muito cuidado, porque todas as músicas precisam passar por esse lugar, entende? Então, quando eles estão liderando o acampamento, para nós é muito importante, porque eles entendem esse lugar, entende? Eles instruem essas pessoas. Nós precisamos compor a partir das Escrituras, né? Ter uma visão um pouco clara sobre cosmovisão cristã, as doutrinas básicas da fé, né? Como entender pontos sensíveis teologicamente, como não fugir, né? Como não deixar as coisas subentendidas, mas ser claro naquilo que compõe. Então, isso é uma das coisas mais importantes que nós temos a respeito das músicas que nós compomos. E essa preocupação é levando em conta aquilo que a gente estava conversando antes, né? A gente não pode negar o poder pedagógico da música. Tipo, isso é altamente comprovado. Que a gente vai... Às vezes a gente ouve uma música passando no carro de som, daqui a pouco à noite a gente está cantando ela. Você gosta muito de música, né? É verdade. Então, tipo, a música ela traz essa memória afetiva, essa lembrança. Então, se a gente não toma cuidado com a letra que está dentro da nossa canção, com o quanto de Bíblia isso contém, a gente está ensinando para as outras gerações qualquer coisa. Então, a gente se preocupa com isso, porque a gente quer, de fato, que a palavra cantada seja propagada, para que quando a pessoa lembrar daquela canção, não foi só uma bela canção, mas é a palavra de Deus. Ela está sendo ministrada através da palavra de Deus de forma cantada. Então, por isso que também vem essa preocupação de analisar teologicamente a canção, para a gente cantar algo coerente. Maravilha. Pastor Kleber, diz uma coisa. Por que será que a igreja... Isso é uma pergunta, digamos assim, é complicada. Eu vou mudar isso daí. Não, pode fazer. Qual é o nosso problema de orar, hein? Problema de orar? A gente tem problema de orar, né? Se a oração é bom, se a oração é... Os irmãos pentecostais dizem, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, zero poder. Por que será? Quais são as iscas do maligno que nos levam a sair dessa posição? Porque a oração, além de ser uma decisão, é uma posição. Sim. Não é, na realidade, lembra que Jesus disse assim, quando quiser falar com teu pai, você vai, entra no teu quarto, fecha, e o teu pai que te vê, então a oração não é aquilo que eu falo, é aquilo que Deus vê, né? Com certeza. Então, como é que a gente pode escapar, digamos assim, dessa sedução maligna de dar mais tempo para Netflix do que para oração? Sim. Não que Netflix não seja bom. Eu amo Netflix. Eu acho que, falando muito sobre oração, ensinando muito sobre oração, que a gente sempre, quando escuta sobre um assunto desse, a gente sempre tende a cair no óbvio, né? Naquilo que, eu já sei, eu já escutei isso da minha vida toda, nasci na igreja, né? Então oração para mim é comunicação com Deus, beleza, eu sei o que é orar.
Eu acho que uma das coisas que pode acontecer na vida e que nos impede de ter uma vida de oração consistente é nós entendermos realmente qual é o verdadeiro sentido de uma oração. Essa é uma das coisas mais importantes. Porque Deus não nos chama a fazer oração. Deus nos chama a criar uma cultura de oração. Você pode orar todo dia antes de você comer, de você almoçar, de você tiver a sua refeição. Mas isso não indica que você tenha uma vida de oração. O ponto é, fazer oração é uma coisa, ter uma vida de oração é outra. Né? Quando você tem uma vida de oração, você precisa saber o que significa oração. Para um pentecostal, oração é demonstração de poder. Quando uma pessoa muito ora, ela pode operar sinais. Prodígios. Elas associam, né? Quanto mais eu me escondo no monte, mais autoridade eu recebo. Né? E eu não tô aqui para criticar uma coisa ou outra, mas eu acredito que oração tem sim o poder de nos dar autoridade, oração tem sim o poder de nos dar a capacidade de discernir coisas, mas entender que oração não é uma prática ritualística. Eu acho que aqui que é o ponto. Quando eu olho para a oração como algo ritualístico, um ritual a ser feito, porque todo cristão que está muito tempo na igreja olha para a oração como um ritual a ser feito, não uma vida a ser construída. Então, acho que a instrução a partir da oração, o entendimento a partir do que realmente é uma oração, é base fundamental de nós sairmos desse tipo de armadilha. Porque se eu entendo que a oração é importante não somente para mim fugir de demônios ou expulsar demônios, porque isso é reduzir a oração nada mais é do que realmente eu estar diante de Deus e Deus revelar o seu caráter para mim. E quando eu contemplo o caráter de Deus, a minha vida muda. A minha fala muda, a minha instrução dos meus filhos mudam, a minha relação com os meus amigos mudam, a relação com os meus membros de igreja mudam, a relação com o meu frentista que abastece o meu carro muda, né? A relação com o meu síndico que está me cobrando por causa de um barulho, e tudo isso muda. Porque oração não é algo só feito como um ritual, é algo feito para sustentar toda a minha vida, independente de qual seja ela. Então eu acho que nós olharmos para a oração no sentido mais central da existência humana. Sem oração é impossível você existir. Você vai achar que existe, mas você não existe. Diante de Deus você vai se tornar uma pessoa. Nas igrejas de Apocalipse vai dizer: você não é que nem crente e nem frio, você é morno. Então, o problema da oração não é você ser frio e nem você ser muito quente. O problema é você ser morno. Você nem é uma coisa nem outra. Você vive naquela mediocridade, você vive naquela vida que parece que é, mas não é. Parece que ora, mas não ora. Parece que vive, mas não vive. Entende? Então a oração é algo central para a vida de todo ser humano. Independente se ele é da igreja, se ele é líder, se ele é pastor, se ele é um chamado a priori. Ele vem antes de todas as coisas. Porque lá no Éden não existia igreja, não existia ministérios. Existia o quê? Um Deus que se relacionava com a sua criação, o seu filho. Né? Adão era o seu primeiro filho. Né? Deus criou Adão. Então, Deus tinha uma relação com ele. Então, não existia o ministério de Adão. Existia o ministério de relacionamento. Isso foi quebrado em Gênesis capítulo 3. Então, o nosso desafio é voltar a estabelecer esse relacionamento. Por isso é difícil. É difícil. Por isso é difícil. E eu acho que você falou de iscas também, né? Do que pode nos tirar do lugar de oração. E é óbvio que tem o mundo espiritual e o que o inimigo pode fazer quanto a isso, mas a gente também tem o costume de atribuir a culpa que é nossa para Satanás, né? Então, por exemplo, a gente não pode negligenciar a nossa natureza carnal. Então, eu estou com sono e não quero orar, aí eu boto, não, o inimigo está furioso, né? Eu estou com sono aqui fora do normal. Mas a gente tem que entender que nós somos falhos e o sono vai vir, o cansaço vai vir, mas isso é uma escolha, a oração é uma escolha diária, não é um sim que você deu hoje e isso vai se sustentar para a sua vida inteira. Verdade. Mas todo dia você tem que dizer sim para o Senhor no lugar de oração. Isso é tipo banho, se não tomar fede. Se não tomar, as pessoas vão perceber se você não orar todo dia. Então é você ser movido por essa escolha, e eu penso que também o que move essa escolha diária, independente da minha condição carnal, é que quando eu conheço quem o Senhor é, eu conheço que Ele é digno.
Então, a gente costuma falar que eu não me movo em oração porque eu quero ou quando eu quero, mas porque o Senhor é digno. Ele é digno de receber o meu tempo com Ele, quando eu quero e quando eu não quero, quando eu estou naquele dia bom ou quando eu estou no dia mau, entende? Então, acho que o que nos move a uma vida diária de oração é simplesmente o fato de que Ele é digno de receber esse tempo, sabe? O privilégio é todo nosso de ter um tempo de mesa com o Senhor, e não do Senhor de nos ter ali todo dia falando com Ele, sabe? Então, Patrick, você deu um insight aí. Você falando sobre isso daí de mover porque Ele é digno e a gente tem que tributar a Ele essa honra. Então, uma boa oração, pastor Kleber, quando a gente não está com vontade de dizer, Deus, eu não quero orar hoje. Aí Deus diz, gostei da sua oração. Exatamente. Sim. E acho que a primeira coisa, a gente precisa ser honesto com nós mesmos e com o próprio Deus. Não adianta você embolar o peito e ir para o secreto, Senhor Altíssimo, ou o Senhor vai dizer, cara, para, mano, estou te vendo. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está quebrado. Então é ser honesto, Senhor, eu realmente hoje, a minha vida ela não está de acordo nem com a sua vontade, nem com a minha vontade. Hoje eu pisei na jaca e tive vontade mesmo. Eu não sei. Eu sei que eu sou caído, mas eu sei que a sua palavra me diz que a sua misericórdia se estende. Então eu me apego à sua misericórdia. Você já está orando sem perceber. A sua misericórdia mas eu sou fraco. Eu não consigo. Eu luto com isso aqui, mas eu não consigo. O Senhor fala, minha misericórdia, ela te sustenta. Eu te amo incondicionalmente. O que você está estabelecendo? Uma relação. A partir do momento que você estabelece uma relação, você vai começando a conhecer o caráter de Deus e conhecer o seu próprio caráter. Porque quando você fala que você não quer, você está olhando para você mesmo e percebendo, exatamente, eu sou uma pessoa que não posso por mim mesmo construir nada disso. Eu preciso de Deus. Aí a oração te coloca no lugar de dependência, no lugar de submissão. Aí você se torna outra pessoa. Só que isso não é algo que vem assim. Você não vai construir do dia para a noite. É uma vida de oração. Você precisa construir. Se você não consegue orar meia hora por dia, quem não está nos assistindo, pastor, é fácil você falar de oração. Você tem uma sala de oração que funciona todo dia. Eu digo, nós podemos ter a fama de que oramos e não oramos. Eu sou pastor de uma sala de oração, mas eu já peguei meses sem entrar na sala e orar. Ou entrar só pela demanda que tem para entrar, cumprir, sentar, né? ficar 15 minutos e sair. Tá muito chato aqui, não consigo ficar aqui. A música está me incomodando. Várias vezes aconteceu comigo. Mas sabe o que me encoraja? É que eu ainda continuo indo lá. Eu vou lá e me sinto entedioso, mas eu continuo indo. Eu sei que uma hora ou outra o Senhor vai romper naquilo que eu quero fazer, mas eu não paro de ir. Esse é o ponto. O ponto não é você se sentir desencorajado, o ponto é você não parar de ir. Sim. Se você não consegue em meia hora, vai de 5 minutos. Sim. Vai 10. Chega lá, Senhor, hoje não tem nada. Acabou. Não tem nada para te dizer. E o Senhor, beleza. Ótimo. Ótimo. Eu queria ouvir de vocês. Entende? Essa consciência de limitação também é uma oração. Orações longas são bonitas, orações curtas são bonitas, orações sinceras são bonitas, orações, muitas vezes, que a gente tenta... Já viu aquelas orações que você tenta ensinar a Deus? Já viu? Já percebeu isso? E às vezes Deus está até com um problema de autoestima. É né? verdade. Deus, tu és santo, tu és maravilhoso. Não que a gente não possa falar claro, isso. Né? Mas eu já tive orações muito... Olha o tipo de oração. Deus, eu te agradeço porque eu estou aqui, o teu servo que há tanto tempo te é fiel. Aí Deus olha assim, fiel? É verdade. Como Deus dizendo, igual aquela figura, não sabe nada inocente. Né? A figurinha, né? Aparece a figurinha. Exatamente. Sinceridade vale tudo, né, pastor? Com certeza. Principalmente no lugar da oração. Porque quando você ora, você escuta a sua própria eu imagino isso chegando com meu pai. Chegou o pai, o senhor é um procurador federal maravilhoso, alguém que construiu uma carreira tão robusta. O teu filho que está na tua presença poderia entrar na tua casa e abrir a tua geladeira? O papai diz, esse cara está doido. Tu é meu filho, vá lá na geladeira e pegue. E às vezes a gente trata Deus assim, né? Exatamente. Não é que nós não tenhamos reverência com o poderoso. Sim. Mas é intimidade, né? Sim. Reverência não nos isenta de ter uma vida relacional com o Senhor. Eu vejo meu filho, eu já estou em outro nível, sou avô, tá? Meu filho chega com o netinho. Ele chega lá, abre a geladeira, pega fruta, pega tudo que tem aí. Ó, pai, está faltando...
Vou pegar a última água com gás, que ele adora. É meu filho. Ele não precisa, digamos assim, cumprir protocolos. Sim. Porque ele é de casa, eu tenho um relacionamento com ele. Imagina, porque, pastor, vamos dar uma esticada um pouco nesse tema. O povo de Israel no deserto era muito funcional. Quero água, rocha. Quero carne, codornizes. Deus, naquela época, muito funcional. No Novo Testamento, Jesus disse, não, cara, você tem que acabar com isso. Nós temos que construir uma relação. Você não pode me procurar para comer apenas. Ah, vocês querem comer? Então a minha carne é... Sim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, pode beber meu sangue, beleza. E às vezes, por exemplo, se meu filho chegasse hoje e dizer, meu pai, o senhor não me ama. Mas por que, filho? Ah, porque o senhor não me dá mais Hot Wheels. Nunca mais o senhor me deu Hot Wheels, pai. Também o senhor nunca mais me levou para andar de montanha-russa. Eu disse, mas filho, peraí. E a relação que a gente tem, Sim. a liberdade, etc. Porque... Eu te dava quando você era criança. E às vezes nós queremos reduzir Deus a essa época, digamos assim, primitiva, né, da nossa fé. Né? Sim. A época de trocar fralda, beleza. Tudo bem, era necessário. Mas agora Deus está querendo, conforme aquilo que Paulo disse, quando eu era menino, lá em Romanos, 1 Coríntios 13, eu era menino, pensava como menino, agia como menino, ficava como menino. Menino faz meninice, né? Sim. Então, ele disse, mas quando cheguei a ser adulto, Deus está querendo uma família adulta com todos os filhos semelhantes a Jesus, né? Não está faltando maturidade, pastor? Sim, eu acho que sim. Mas uma maturidade, ela vem a partir da duas coisas que eu acho importante. Maturidade, ela vem a partir da experiência e a partir do ensino. Uhum. Porque o seu filho, hoje, ele tem uma idade. Uhum. Ele é maduro porque ele passou pelos anos e ele viveu experiências e tornou algo maduro. Sim. Mas ele também tornou algo maduro a partir daquilo que você ensinou para ele. Sim. Desde que ele nasceu, você instrui ele nos caminhos que você realmente entendia que era o caminho certo. Sim. Então, maturidade vem através de experiência e ensino. Uhum. Então, a partir da nossa experiência com o Senhor, nós podemos ter algum tipo de maturidade. Mas também precisamos receber ensino, instrução a respeito disso. Porque se eu realmente só vim como um pastor, por exemplo, se eu vim no domingo e pregar somente que Deus é bom e que Deus veio salvar pecadores, e a minha mensagem ela é somente direcionada a isso, quando uma pessoa encontrar algum tipo de sofrimento, entendendo o Deus da justiça, ela terá muitas dificuldades. Ela não vai conseguir lidar com o sofrimento. Porque a vida cristã ela não é uma vida livre de sofrimento. Pelo contrário, é uma vida comum, todos nós sofremos. Mas nós temos uma esperança. É diferente de uma pessoa que não tem Cristo. Todo mundo sofre doença, todo mundo sofre por diferentes problemas. Só que nós cristãos, nós sofremos, mas nós temos uma esperança. Nossa fé não está naquilo que acontece. Nós temos uma esperança que no futuro tudo isso vai se findar. Então isso que nos move. Né? A fé nos move. Só que eu preciso ser instruído nisso. Então, quando eu falo sobre oração, não é somente eu pedir para as pessoas orarem, eu preciso ensinar elas como orar. Eu preciso levar elas para a Bíblia, extrair da Bíblia orações. Por exemplo, nós temos na sala de oração o que nós chamamos de orações apostólicas. É uma folha 4, impressa nos dois lados, plastificada que eles usam, e lá tem várias orações que Paulo fez, as orações apostólicas a respeito de encorajamento, revelação de sabedoria, primeiro amor, restabelecimento da autoridade na igreja, o respeito às autoridades estipuladas por Deus, e assim vários textos que estão ali para fundamentar a nossa oração. Não é uma oração feita daquilo que eu estou pensando, o que eu vou pensar? Hoje eu sinto que o Senhor está querendo que eu ore a respeito da minha família. Beleza. Mas se eu seguir as Escrituras, eu também vou entender que oração ela precisa ser pulverizada em toda a minha área. Eu preciso orar pelas autoridades que o Senhor estabeleceu no país. Independente do seu matiz político. Independente, eu preciso orar pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2 vai dizer que nós precisamos orar pelas nossas autoridades, para que nos livre dos homens maus. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que sofrem com a igreja perseguida, nós precisamos orar contra o tráfico humano, nós precisamos abrir o nosso leque e sair do nosso mundinho de Senhor, me dá aquilo que eu preciso. Por isso que eu digo que esse tipo de oração é uma oração imatura. Senhor, eu estou aqui pedindo que o Senhor cure um membro da minha família.
e não vejo mal nisso. Mas a minha oração é: Senhor, me dá a bênção para me pagar a luz do próximo mês. Minha oração está reduzida ao quê? Ao que você acabou de dizer. Funcionalidade. Me dá o meu pão, me dá a luz, senão eles vão cortar. Só que a minha oração não é: Senhor, me dê sabedoria para poder ampliar os meus negócios, para que eu possa trazer mais sustento para minha casa. Você percebe que a oração tomou outro viés. É outro viés, é outra coisa. Pastor, tem um livro que também mudou muito a minha vida e a vida da minha esposa em oração. Foi aquele livro do Larry Leah, que ele fala Nem Uma Hora. É um livro da editora Betânia, Larry Leah. Nem uma hora. Ele pega o Pai Nosso e ele diz que o Pai Nosso, na realidade, não foi feito para que a gente o repita como uma reza, mas ele dá, o Pai Nosso é princípios pelos quais a oração orbita. Quando você está dizendo Pai Nosso que estás no céu, eu tenho um relacionamento de Abba. Sim, ele é como meu eterno. Ele é meu Pai, eu tenho uma relação filial com Ele. Primeiro, santificado seja o teu nome, ou seja, Deus, que a minha vida expresse a tua santidade. O que é santidade? É que o meu andar, o meu caminhar revelem o teu bom nome, né? Então ele vai dissecando no livro todas essas características que você fala aí sobre Exatamente. Maturidade. Em vez de dizer eu quero esse pão, eu quero esse Exatamente. Aqui, Senhor, me dê a capacidade de construir pão. Exato. Entende? Exatamente. Senhor, me deu a capacidade de montar uma padaria. Exatamente. Vamos falar de uma maneira metáfora aqui, né? Vamos metaforizar aqui. Senhor, me dê a habilidade de construir uma padaria. Sim. Para que não somente eu coma, mas que eu possa produzir pão para muitos. Exatamente. Por exemplo, eu oro, Deus, não me ensina a ser um pastor que somente visite as pessoas. Eu quero ser um pastor que seja uma luz e instrua as pessoas, não somente nas suas enfermidades, mas nas suas alegrias, nas suas enfermidades, nas suas dificuldades. Que eu seja um pastor fiel às Escrituras, que eu seja um homem que sabe cuidar da minha esposa, que eu tenha uma relação com o meu vizinho que não é cristão, que eu consiga instruir a minha filha nos caminhos do Senhor, que eu seja um pai, que eu seja um homem que aprecia teatro, que eu vou ao cinema, que eu aprecie vários pratos, que eu viaje para parques, que eu faça, que eu viva. Sim. Porque eu não sou somente um pastor, eu sou um homem. Exato. Eu tenho uma família, eu preciso viver, eu preciso me divertir, eu preciso construir minha cultura. Me torne um produtor de cultura. Sim. Né? Sim. Essa é uma oração que eu faço muito. Né? Eu não quero somente falar de Bíblia, eu quero usar a Bíblia como fundamento para que eu possa gerir toda a minha vida. Então, nesse sentido, o ensino e a experiência vão nos trazendo maturidade. De oração. De oração, exatamente. Isso mostra que a oração está totalmente relacionada muito mais com a vontade de Deus do que com a nossa. É verdade. Porque Deus pode te abençoar naquilo que você precisa, mas é muito mais fácil quando aquilo que você pede não abençoa só a sua vida, mas a do próximo, como você falou. Sim. Então, talvez se você pedir algo que vai ser bênção só para você e você vai reter, nem sempre isso é a vontade de Deus para a sua vida. Mas quando é aquilo que você vai te abençoar, mas vai abençoar o próximo, talvez sim essa seja a vontade de Deus, porque você vai estar exercendo o amor de Deus para o próximo. Não querendo, obviamente, tacar pau em ninguém, e também não querendo ridicularizar. Então, quando a gente conhece a cultura de oração, a nossa vitória, na realidade, não tem sabor de mel, não, né? Não. Lamento dizer que não. Lamento dizer que não. Quem me viu passar na prova... Não, quem me viu colar na prova. Colar na prova. E não me ajudou, vai me ver formado, né? E vão se arrepender ainda. Né? É aquele gostinho de vingança, né? Saindo da boca, né? Correndo no canto da boca. Assim. Deixa ele. Deixa ele. Patrick, me diz uma coisa, meu pastor. Adoração. O que é adoração? O pessoal está falando assim, vários tipos de adoração. Adoração profética. Uma vez o pastor Ademar, falando, a gente estava conversando, e ele disse assim, tem uma coisa errada aí. Porque adoração é para Deus e profecia é para o homem. Como é que negócio de adoração profética é essa? Não estou entendendo. Se tu és mestre em Israel, não sabe, imagina eu que sou menino, rapaz. E o que é adoração, pastor Patrick? O que o senhor acredita? Adoração, eu penso que é uma resposta à revelação de quem Deus é.
Então, por exemplo, eu só digo que Deus é santo porque Ele se revelou santo. Eu só digo que Deus é digno porque Ele se revelou digno. Por isso que a gente fala que a adoração, ela não se resume a um momento ali específico onde músicas são cantadas. Ela é um estilo de vida. Porque se Deus se revela constantemente através da sua palavra, eu respondo a Ele constantemente com a minha vida. A minha vida é uma resposta em todo o tempo ao Senhor. Se eu trabalho com excelência, eu estou respondendo ao caráter de Deus. Se eu ajo com justiça, eu estou respondendo ao caráter justo de Deus. Se eu ajo com bondade, eu estou respondendo ao caráter bom de Deus. Então, a adoração ela é basicamente a expressão de você responder quem Deus é. Maravilha. E, obviamente que é difícil a pessoa... Os críticos, como diz Ezequiel 78:25, diz, os críticos sempre tereis convosco, não é verdade? O cara diz assim, tem muito sentimentalismo, ele está salmodiando lá, mas qual é o problema? Qual é o problema? É a vida do irmão, ele está adorando. Na realidade, a gente não conduz ninguém para a adoração, né? A gente é um instrumento do Senhor para nós adorarmos e aquilo que Paulo disse, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, as coisas vão acontecer. E eu acho que nessa questão do louvor profético, da adoração profética, eu acho que um ponto importante é entendermos que músicos e instrumentistas, cantores e músicos, eles constroem um lugar, eles não levam as pessoas a adorarem, mas eles são facilitadores dessa conexão entre Deus e o povo, entende? Eles facilitam, né? Eles criam um ambiente que facilita a conexão. Então eu acho que eu gosto de chamar eles como mais facilitadores, né, da manifestação do Senhor, né? As pessoas falam sobre adoradores, sim, mas eu acho que eles não produzem adoração, né? Sim. O que eles fazem? Eles devolvem para Deus aquilo que Deus uma vez entregou de antemão, entende? Porque pensando nessa definição que a gente falou aqui de que adorar é responder a quem o Senhor é, pensando como líder de louvor, é como se, para a gente adorar, responder a revelação de Deus, eu preciso ver. Então é como se o líder de louvor facilitasse para que a igreja visse quem o Senhor é. Então é como se a gente colocasse a igreja para ver quem o Senhor é. E agora o que ela responde é a maneira com que ela está enxergando o Senhor. Não é a minha resposta que eu vou ensinar a pessoa a responder da minha maneira, mas agora ela pode contemplar quem o Senhor é e ela responde em adoração. Então a gente facilita. Isso que você falou, Patrick, me lembrou agora 2 textos da palavra do Senhor. Primeiro, aquele que, quando Saul estava, digamos assim, com um espírito maligno, permitido da parte do Senhor, o pessoal, os assistentes de Saul disseram, conheço um homem, que ele é habilidoso, ele é formoso, toca bem e Deus está com ele. Aí os caras, chama esse caboclo aí. Aí ele começava a tocar a harpa dele e o capeta, aí as pessoas dizem, não, mas ele está indo embora por causa da música. Não. Ele está indo embora por causa da presença do Espírito que está no cara que está louvando. Exatamente. Não é não? É, exatamente. E a outra situação foi que Eliseu, antes dele falar uma palavra profética, ele disse, me chame um tangedor. Aí o cara começou, eu não sei o que ele tocou, sei que o negócio aí, o céu desceu, aí Eliseu, pá. Então, eu também nunca fui muito adepto, me perdoe, de ficar orando em instrumento. Eu te consagro o instrumento. Não, também não. Tu vai ser santo. Negativo. Quem vai ser santo é quem toca. Quem toca. Né? Claro. É quem toca. Porque durante muito tempo da minha vida também, eu vi num congresso um pastor largando lenha. Irmão, quando eu estava aqui naqueles cultos ali, aquele atabaque ali, chamavam as entidades. Mas o que tem a ver o pobre do atabaque, rapaz? O irmão tá tocando. Então, esse negócio, pastor, porque há um bom tempo, o próprio piano era instrumento de boates. Sim. De bateria nem pensar. Nem pensar, né? E aí, como é que entra na realidade esta cultura de que pessoas são mais importantes do que instrumentos para a música? Eu penso que esses textos que o senhor citou, também é importante frisar que, se você olhar lá, ele fala que
pede para chamar alguém que toque bem. Bem. Então, para você fluir profeticamente no seu instrumento, não tem como você não tocar bem. É óbvio que Deus pode te capacitar por um momento e você fazer algo belo, sim. Mas é muito difícil você fazer algo que você não estudou antes. Porque sim, a unção está sobre a pessoa e não sobre o instrumento. Mas se você não souber tocar, pensa, você... Uma pessoa cantando totalmente desafinado no culto da igreja. É a mesma coisa que um pastor, Uma um vez pregador. eu estava num culto, pastor. Agora, vamos lavar a roupa suja? Eu estava num culto e um irmãozinho muito querido, nada contra, meu irmão, se você quer cantar, por favor, se apresente, coloque o seu instrumento. Estude, peça ajuda. Mas o que eu vou falar não vai cair na sua cabeça, não. O irmão chegou e disse, gente, eu quero cantar agora um cântico ao Senhor, mas não olhem, não vejam, não escutem a minha voz, eu sou desafinado, etc. Por favor, preste atenção na letra. Aí minha cabeça, meu mundo de Bob. Sim. Rapaz, se ele queria que a gente prestasse atenção na letra, não seria melhor ele dar a cópia dessa? Olha, passava no slide assim. Pega uma cópia aí. Tem gente que diz assim, não, eu vou cantar para Jesus. Pô, mas Jesus não merece o melhor? Sim. Melhor? Sim. Melhor. É aquilo. Todos nós somos chamados para cantar ao Senhor, mas não necessariamente todos somos chamados para cantar no ministério de louvor. Exatamente. A gente tem que separar, né? Exatamente. Pastor, e essa sala 24 horas, como é que funciona na F-Hop? Ela não foi 24 horas ainda. Teve um tempo que ela teve um período mais estendido, que era das 6 da manhã até as 2 da manhã. Ela tinha um período maior, mas devido a várias reestruturações ao longo desses anos todos, ela funciona hoje da meio-dia às 10 da noite. Todo dia, de segunda a sexta. Então, por falta de times para poder compor, porque assim, funcionar uma sala de oração é algo bastante desafiador. Você tem que ter pessoas para dia todo compor os turnos. Tem que ter pessoas. E muitas pessoas, por exemplo, da comunidade que não conseguem fazer parte dos turnos diurnos, por exemplo. Elas trabalham. Sim. Então, elas também não conseguem ser assíduas todos os dias depois das 6 horas. Então, é bem desafiador. Ou você tem bastante... Nós temos um grupo de missionários de 110 pessoas, mas nem todas são músicos, né? Tem pessoas que têm outras habilidades, que trabalham nas partes administrativas, nas escolas, nos departamentos, mas ter mais músicos é um grande desafio, né? Temos a nossa escola, Fascinação, que também usa a sala. Nós temos um espaço bastante reduzido, né? Nossa ilha lá é um espaço muito reduzido. Então, se nós tivéssemos um espaço como esse aqui, nós estaríamos no céu. Bastante gente, espaço, a sala. Então, para nós, nós lidamos muito com a estrutura reduzida. Então, usamos a sala para dar aula de manhã, a sala de oração funciona de tarde, aí à noite tem algumas aulas da IDB, tem os cultos de adolescente na sexta, no sábado. Então, a dinâmica ela funciona bastante assim, reduzida nas salas, porque a estrutura é menor, né? Não temos tanta estrutura. Então, ela funciona todo dia, do meio-dia às 10 da noite. Então, cada 2 horas, um time sai, entra outro time e continua. Diferentes tópicos. Tem 3 tipos de oração que nós fizemos, turnos. Turno de intercessão, onde existe um líder que ora por temas específicos. Tem outro turno que é adoração com a palavra. Eles estudam previamente. Tem um estudo que eles estão cantando a Bíblia. Eles cantam a Bíblia durante 2 horas. E tem outro turno que eu chamamos de devocional, que basicamente sempre é de 1 hora. É um devocional, uma pessoa no teclado, no violão. É um momento mais quieto, você pode pegar sua Bíblia, tem mesa, pode botar seu computador. É um momento para você ficar mais relax e ler e ter um momento com o Senhor. Então, dependendo dos horários, da escala dos músicos, vai acontecendo essas salas. Pastor, e qual é, digamos assim, hoje a F-Hop, quais são os pontos principais no que diz respeito a seminários, a encontros? Como é que funciona assim, para o pessoal se informar disso daí? Sim. O site lá do... Sim, se você entrar lá no fhop.com, você vai ter várias áreas lá, áreas por exemplo, de ensino, que tem as escolas de férias, a escola de fascinação, a escola online. Nós temos uma plataforma online de streaming,
né? Tipo Netflix, você tem várias aulas, vários cursos, você pode escolher um deles. Sim. Teoria musical, a teologia da adoração, teologia bíblica, panorama do Antigo e Novo Testamento. Então tem uma grande grade lá. Essas escolas, que é dentro do departamento do ensino, temos o departamento da igreja, que funciona nas áreas geracionais, temos departamento de marketing, temos todos os departamentos que acho que aqui funcionam também, e eles funcionam tudo debaixo da estrutura da base missionária. Então, todos os departamentos fluem desse lugar. E aí temos as escolas que vão, por exemplo, a escola de adoração que visita as igrejas, por exemplo, nós viemos para cá dar um workshop, né, falar sobre oração, outras equipes vão em outras igrejas, nós temos uma plataforma que nós chamamos dos workshops, que leva os workshops para várias igrejas que queiram crescer nesse lugar de oração. Então, é bastante dinâmica a nossa base missionária, ela funciona em diferentes áreas. Excelente. Chegou agora, eu faço parte de um grupo da Igreja Perseguida. A minha cunhada ela é representante Missão de Portas Abertas no Amazonas. Hoje é dia de orar pelo Sudão. Ó. É o 10º país em perseguição de crentes. Este ano, um conflito violento estourou no Sudão. Milhares de pessoas foram mortas e os cristãos ficaram ainda mais vulneráveis. Peça ao Espírito Santo que console as famílias enlutadas e restabeleça a paz. Amém. Então, o pedido da Igreja Perseguida não é para eles deixarem de ser perseguidos, mas para que o Senhor os fortaleça e continue testemunhando. Né? Exatamente. E lembrando toda essa conversa aqui, prepara o violão aí. Beleza. Pastor, acho que nós temos 3 tentações básicas, das muitas, como crentes, que nós enfrentamos, que são cruciais. A primeira é aquela que o Senhor Jesus estava lá em Lucas, acho que é Lucas 8, que os discípulos, esse é papo de discípulo, não é papo de descrente, não. Ele disse, quem é o maior aqui no nosso meio? Aí Jesus, ouvindo aquilo, rapaz, essa moçada está... Aí pegou uma criança e colocou no meio. Quem quiser ser o maior, se torne como essa criança, ou seja, dependente. Né? Porque quem for o menor no reino é o maior. E essa criança é o exemplo. Aí os discípulos disseram, ok, a gente não é o maior, então a gente quer ser exclusivo. Por quê? Porque tem um cara ali expulsando o demônio que ele não faz parte do nosso meio. E nós o proibimos. Aí Jesus diz, não, você não pode fazer isso. Vocês não podem proibir eles de falar, porque se ele não é contra vós, ele é por vós. Agora, quem é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, mas com vocês, se ele não é contra vocês, ele é a favor de vocês. Aí ele disse, tá bom, se a gente não for o maior e não for o exclusivo, pelo menos a gente destrói quem é contrário, porque a gente foi numa aldeia de samaritano e os caras não deixaram a gente entrar. Então a gente vai fazer um culto pentecostal aqui, vai fazer que fogo desça do céu e acabe com eles. Aí Jesus diz, rapaz, vocês não sabem que espírito vocês são. Então, voltando, acho que o grande problema meu, pastor, é entender que Deus sopra em outros arraiais além do meu. E pela graça de Deus vocês estão aqui para comprovar isso, de que Deus está soprando lá no sul, e como você disse, Deus, tu está movimentando alguma coisa, eu estou dentro. Veja, nós não estamos falando aqui sobre escatologia, doutrinas de últimas coisas, nem pontos sensíveis de nossa doutrina. Nós estamos falando aqui que é algo comum. O que é algo comum para nós? Oração. Sim, com certeza. Oração. Como diz assim, se tem alguém que ora e tá fazendo isso, eu quero aprender. Eu tinha um professor de violão que a primeira aula, ele me fez a pergunta, você veio aqui para o quê? Eu disse, não, eu vim aqui para aprender violão. Ele disse, então você não está fora. Mas não estou entendendo, você não é professor. Não, você veio aqui para ser melhor do que eu. Essa é a sua motivação. Eu disse, tá, entendi. Não quer meia boca, eu quero excelência. Sim. Então eu vejo Deus também, pastor, como disse o pastor Patrick, movimentando a igreja para que se posicione. Seja uma igreja de oração, uma igreja que busque. Não é uma igreja sem problemas. Isso não existe. Não existe.
Mas nós somos uma igreja que entendemos que precisamos ser duas coisas, sal e luz. É verdade. Sal e luz. É verdade, com certeza. E nós passamos agora por uma situação, digamos assim, uma beligerância muito grande política, que eu vejo gente, meus amigos, não vou orar porque o cara não faz parte do meu partido político. Eu disse, que é isso, meu? Está ficando doido? A palavra do Senhor diz que eu tenho que orar por todos. Todos. Orar pelas autoridades. Pelas autoridades. Ora, se Deus chamou de meu servo a Ciro e Nabucodonosor, o grande problema não é Deus deixar a mula para falar. O problema é o profeta entender a mensagem. Né? É verdade. Com certeza. Esse é o nosso problema. Com certeza. Né? Com certeza. E Deus precisa nos dar discernimento. Pastor, eu vejo que a Igreja de Jesus precisa de discernimento. Né? Aquele texto de Mateus 25 é preocupante. Estive nu, não me vestiste. Estive com fome, não me deste de comer. Não tinha ido dormir, Exato. Não me desse um leito. Não me desse leito. Mas, Senhor, quando foi isso? Rapaz, todas as vezes que vocês não fizeram isso, a um destes pequeninos, mas ele é pentecostal? Não. Mas ele é da Congregação Cristã do Brasil? Não. Ele é adventista? Não. Ele é batista? Não, é um ser humano. Você não fez, não está fazendo a mim. Então, essa consciência que nós precisamos, sim, no culto, a vida no culto e culto na vida, com oração, e precisamos disso. E eu acho que nesse ponto, tu tocou algo muito importante, é que eu acho que a gente precisa ser mais humanizado. Sim. Diferente de ser humanista. Sim. Humanista é uma coisa, né? Onde o homem é o centro, mas nós precisamos ter mais empatia, a gente precisa ter mais humanizado. Quando você ouve por exemplo, um hospital, esse hospital faz trabalhos, o parto humanizado, ou trabalhos humanizados, o que eles estão fazendo ali? Eles não estão falando no regulamento do hospital, eles estão falando de uma interação com o outro, né? de uma empatia com o outro. Então eu acho que por mais discordância que temos, uma das coisas que nós precisamos ter, e como cristãos, é ser empáticos. Sim. Nós precisamos ser empáticos. Eu preciso saber que aquilo que está na minha frente é um ser humano, foi criado por Deus, é a imagem de Deus. Acredita naquilo que eu acredito, isso aí é outra coisa. Isso aí nós conversamos outro dia, sentamos num café, fala do que tu acredita, eu falo do que eu acredito, e cada um vai seguir o seu caminho. Mas essa empatia é algo que precisa ser construído. E aí eu volto de novo. Como que eu construo empatia? Na oração. Conhecendo Deus. Conhecendo o Senhor. E como que eu conheço o Senhor? Me relacionando com Ele. Conhecendo o Senhor. Sabendo o que Ele pensa, o que Ele deseja, o que Ele quer. E como é que eu vou saber se eu não converso com Ele, se eu não tenho uma vida com Ele? Eu vou pegar uma cartilha que algum dia alguém redigiu uma cartilha, faça isso que o Senhor vai fazer. A forma do bolo, né? Faz isso aqui. 3 colheres de fé, 2 colheres de açúcar e 2 pitadas de oração, chacoalha e você tem a fórmula que Deus vai fazer. Eu não consigo ver isso na Bíblia. Eu consigo ver homens que ao longo da sua jornada sofreram, tiveram encontros com o Senhor, mas mesmo assim buscavam ter uma vida com Ele, entender Sim. o que o Senhor quer, ser participante daquilo que o Senhor quer. Exatamente. Então eu acho que oração é parceria, é estar com o Senhor naquilo que Ele está fazendo. Aleluia. Patrick, meu mano, toca aí alguma coisa. Chame-me um tangedor, por favor. Eu vou tocar a música que eu citei antes ali, que foi do acampamento do ano passado. Ela fala um pouco sobre João 4. E aí como eu falei, a gente estudou um pouco sobre o texto, era um texto que eu já estava estudando, sobre essa questão de o Senhor se revelar àquela mulher. E é o que Ele tem feito dia após dia para a sua igreja, ser revelado e buscado o relacionamento. Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Top! Música, letra, harmonia. Não é aquela música assim para vender CD, não. Isso daqui tem conteúdo. Sim, música. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Queridos, a gente tem papo para dar de rolo aqui, né? Tem. Nós ficamos aqui 2 dias se deixar nós no microfone aqui na frente. Tem muita coisa. E nós, da Igreja Presbiteriana de Manaus, nós agradecemos. Nós somos gratos pela vida de vocês aqui. Nós cremos, nós esperamos que seja apenas um avant-première de coisas mais que o Senhor vai providenciar. Amém. Através da vida de vocês, e nós fazemos parte de um único reino, Amém. o reino de Deus. Amém. Importa que ele cresça, E nós diminuamos. Sim. ponto. Importa que ele cresça. Que o Senhor use poderosamente a vida de vocês para nos ensinar. Nós estamos aqui conectados na mesma fonte, na mesma videira, Amém. videira verdadeira. Que o Deus eterno abençoe o ministério de vocês. Amém. E a gente vai se encontrar em breve, Amém. Com certeza. lá no sul. Amém. 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 Queridos, esse foi mais um podcast Reino de Amigos. Que você observe bem os princípios que foram ditos aqui pelos pastores, porque nós precisamos orar mais. Deus está nos chamando para uma atitude, para um posicionamento. E o que muda na sua vida não é aquilo que você gosta, nem aquilo que você não gosta, mas aquilo que você e eu decidimos e fazemos. Pensa nisso, que o Senhor te abençoe. Um beijo no coração.